7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM, espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco, vamos juntos, remando o barquinho, na companhia de você que está em Belo Horizonte, em Brasília, né? Brasília não é mole não, batata assando em Brasília para variar. Bom dia Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Maringá, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória, Tampa, Miami e Orlando. Território de nossos brazucas, audiência bombando na Brasil Radio. Muito obrigado por sua companhia. Mande para cá suas mensagens, seus recados, suas críticas, né? Seus carinhos. A gente adora um cafuné. Né? O Barão adora, Calabigato, todo mundo. Bom dia, Barão. Bom dia, Calabigato. Você que está em outras regiões, em outros países, em outras galáxias. Seu contato está aberto aqui através do 11 999 592 100, 11 999 592 100. Também temos aqui o nosso twitter.com/Rádio Band News FM, twitter.com/Rádio Band News FM, e também o ouvinte @Rádio Band News FM. O meu celular de prontidão, como sempre, é o 982446611, 982446611, prefixo São Paulo. Muito obrigado por seu carinho, muito obrigado por sua companhia. Bom, lamentando ainda, ontem morreu aquele tal daquele pobre rinoceronte, né? É, tristeza, né? Diz que a idade dele ele estava com 45 anos de idade biológica, mas para a espécie parece que isso corresponde a uma idade maior que 100 anos. Ele deu bastante, né? Ele tinha vindo de um zoológico, né? Parece que ele passou uma parte da vida, portanto, em cativeiro. E tinha 2 fêmeas, as 2 últimas fêmeas da espécie disponíveis para... Olha aqui, ó, tá ligando aqui. Alô? Eu estou fazendo aqui a abertura do programa, um minutinho, por favor. Aí o seguinte... Tadinho e Fatu, as filhas. Eu depois fiquei pensando o seguinte, sabe? O cara passa metade da vida no cativeiro, tá com 110 anos e 2 fêmeas para enfrentar, cara. Eu não sei se ele pediu arrego. Ele disse, não, tá bom para mim, já fecha essa conta aí, sou o último da espécie, é muita responsabilidade, não quero. Mas vão tentar ainda, né? Vão. Eles congelaram sêmen, tudo. Vão fazer tentativa. Tomara que consigam, né? Mas nunca vai ser a mesma coisa. Na verdade, mais uma espécie animal que o animal homem ajudou não, isso foi determinante, né? Ajudou a destruir, a banir do planeta, né? Bom, mas enfim, os bípedes sobrevivem e sobre eles os assuntos continuam sendo aqui no Brasil os mesmos de sempre, né? Todas as atenções concentradas aí no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco o Rodrigo Orengo nos dá um panorama mais detalhado. Hoje, muito provavelmente, essa novela relacionada à decisão do Supremo sobre o cumprimento de prisões para condenados em segunda instância chegará a um desfecho. Há indicações de que o ministro Marco Aurélio Mello, decano da corte, né? Não sei se ele é o decano, não é o Celso de Mello que é o decano? Celso de Mello. Então, mas o Marco Aurélio Mello, que não é o decano, mas é Mello também. Bom dia, Luiz Megali, bom dia, Júlia Duailib, um beijinho para vocês aí no Brasil, no nosso Café com Jornal. Bom dia também para Paula Valdez, a gaúcha Paula Valdez, lá no Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirantes, você terá as imagens aqui dos estúdios da Band News FM ou o Band News TV, a mesma coisa. Bom, e então hoje parece que o ministro Marco Aurélio Mello vai apresentar uma questão de ordem no pleno do Supremo, para que esse assunto que a ministra Carmen Lúcia manteve-se firme na decisão de não pautar, de não colocar em discussão, ele vai provocar que essa discussão seja feita para que o mérito do assunto seja discutido pelos ministros, com uma possibilidade de se fazer a inversão da decisão que hoje está em vigor, decisão de 2016, que determina, ou que admite, né, de que condenados em segunda instância, mesmo com recursos pendentes na última instância,
tenham que cumprir ou possam começar a cumprir sua pena. Esta imposição, esta possibilidade é vista pela Lava Jato, por setores que apoiam a Lava Jato, pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, como uma possibilidade que ameaça a própria sobrevivência da Lava Jato, já que a prisão na segunda instância funciona, que aliás prevalece na legislação penal, judicial de muitos países, de muitas democracias. Nós não estaríamos inventando nada. Introduzida na legislação brasileira a prisão em segunda instância, depois do julgamento, portanto, na primeira instância, da confirmação da sentença na segunda instância, este instrumento, este instituto é visto pelos apoiadores da Lava Jato e por setores que defendem o endurecimento da legislação contra a corrupção como um instrumento fundamental do qual a Lava Jato dependeu em boa medida para prosperar, e ela prosperou muito. Quando a gente olha, por exemplo, a notícia de hoje no estado de São Paulo, da Vera Magalhães, dizendo que Aécio Neves está considerando seriamente não se candidatar a nada, porque uma candidatura em Minas Gerais a um mandato de deputado estadual que fosse ou federal lhe preservaria alguma parte do foro privilegiado. E diz esta notícia da Vera Magalhães que o Aécio Neves acha que o foro privilegiado vai ser tão reduzido que não valerá a pena lutar por um mandato em função dessa garantia que será esfacelada pela pressão popular, como tende a ser. A gente vê o quanto o Brasil mudou. Estamos falando de um político que era o anfangatê do PSDB para a sucessão de Temer, até ser atingido pelas operações de combate à corrupção, pela exposição de seus maus feitos, de suas práticas criminosas. O mesmo se pode dizer de muitos outros figurões da política nacional e até do empresariado e de outros setores que há 3 anos, se eu dissesse assim, você acha que é possível? Há 3 anos, hein? Há 3 anos. Portanto, vocês vão lembrar o que estavam fazendo há 3 anos no dia de hoje, é muito recente. Se eu dissesse assim, olha, daqui a pouco o Brasil vai ser um país onde o deputado mais poderoso, depois da redemocratização, vai em cana. Aí você ia dar uma gargalhada na minha cara. Se dissesse o governador de um dos estados mais poderosos do país, ele também visto como a grande aposta do PMDB para 2018. Quem não se lembra do lançamento da candidatura dele pelo prefeito Eduardo Paes para vice na chapa da Dilma Rousseff? Houve uma reação no PMDB e da própria Dilma para manter o Temer na chapa. Ela deve estar arrependida até hoje, mas enfim, era o Sérgio Cabral. Esse era o grande figurão, surfava na popularidade das UPPs e tal, bababá, enquanto comandava a maior quadrilha que já atuou num estado na área da corrupção, o senhor Sérgio Cabral. Se alguém dissesse há 3 anos que Sérgio Cabral ia em cana e dificilmente sairia da cadeia com idade menor que a de Matusalém, ia ter uma gargalhada também. Se dissesse, o presidente mais popular da República desde Getúlio Vargas, e alguns dizem que mais, está na iminência de ser preso, e se não for preso não vai poder ser candidato porque a justiça vai pegá-lo pela lei da ficha suja e tal, a justiça eleitoral, vocês iam dar uma gargalhada. Com razão, eu daria também. Então, a prova de que o Brasil mudou, para dar apenas esses 3 exemplos, podia dar 50, está aí. Ou 4 exemplos, que eu incluí o Aécio, esses exemplos estão aí para provar que o Brasil mudou. E essa mudança foi possível, entre outras coisas, por instrumentos como a possibilidade da prisão em segunda instância. Os corruptos que se associaram para pilhar recursos públicos no Brasil, roubar dinheiro de hospital, de escola, de merenda, de saneamento e tudo mais, essa gente que é responsável pelos maiores grupos de extermínio na sociedade brasileira, ninguém mata mais gente no Brasil do que a corrupção. Esses grandes criminosos sempre nadaram de braçada na impunidade e essa realidade mudou. E não mudou porque de repente a Polícia Federal se tomou de brios e começou a prendê-los. Não mudou porque de repente o Ministério Público Federal criou operações de combate à corrupção e passou a prendê-los. Não mudou porque os juízes federais, que agora reivindicam direitos por causa disso, adicionais aos seus salários, mudaram de perfil. Não. A Justiça Federal, o Ministério Público, a Polícia Federal, todo mundo já estava aí e a corrupção rolava e comia solta. Então o que mudou? Mudou a posição da sociedade brasileira em relação a esse tema. O brasileiro não quer mais permitir que a corrupção conviva com o Estado e com a política. E um dos instrumentos que permitiram que a sociedade brasileira, ou melhor, um dos instrumentos que a sociedade brasileira exigiu que fossem introduzidos na legislação,
e no procedimento geral de combate à corrupção, foi a prisão em segunda instância. O corrupto, visualizando a possibilidade, como ontem, foi aquele ex-presidente da Engevix que está em cana, vai cumprir 36 anos de cadeia. Está condenado, começou a cumprir a pena. É injustiça. Não teve colaboração premiada, não contou o que sabia, não deu o número das contas dos políticos que corrompeu para superfaturar obras, para desviar dinheiro público. Então vejam, o instrumento que leva esses caras para trás da cadeia não é um instrumento da falta de justiça, da presunção de culpa, do rompimento de um pilar da democracia, da presunção, não sei. Não, esse instrumento é um instrumento do fim da impunidade, que ajuda a impunidade a perder terreno. Ajuda a justiça a ter efetividade, as ações de combate à corrupção a ter efetividade. E para quem acha que não é isso, eu pergunto que fim levaram outras operações anteriores à Lava Jato e que tiveram a mesma intenção de chegar a algum lugar. Onde chegou a Operação Satyagraha? Onde chegou a Operação Castelo de Areia? Está cheio de operação com nome desse tipo, que eram exatamente iguais à Lava Jato e teriam produzido os mesmos efeitos, porque chafurdavam na mesma lama em busca dos ladrões, dos criminosos do Estado brasileiro e não prosperaram. Por que não prosperaram? A Polícia Federal não existia? O Ministério Público Federal não existia? A Justiça Federal não existia? O Supremo não existia? Existia. Então por que não prosperaram? Não prosperaram porque a opinião pública naquelas ocasiões não se posicionou da forma da forma sólida, da forma afirmativa que passou a se posicionar a partir dos escândalos da Lava Jato. O que deu o mensalão? Que efeito corretivo dos rumos da política brasileira deu o mensalão? Vocês lembram o que foi o mensalão? Deu em quê? Prenderam o mordomo. O único cara que está preso por causa do mensalão é o mordomo, aquele engraçado, aquele careca lá, o Marcos Valério. Os figurões estão todos aí nadando, livres, leves, soltos, os mesmos partidos, as mesmas práticas. Então é evidente que o quadro da Lava Jato, o quadro pós-Lava Jato, é um quadro diferente de toda a história do Brasil até hoje no campo da corrupção. E a prisão em segunda instância é um dos pilares desse avanço, dessa efetividade. Pois bem, hoje o Supremo caminha para discutir essa questão, muita gente especulando a possibilidade do Supremo voltar atrás e restabelecer o direito de manter em liberdade os manganos da corrupção nacional até os recursos finais no Supremo Tribunal Federal, que é um Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem, que viveu abraçado à impunidade ao longo de sua história. E não é que viveu antes da Lava Jato, viveu até agora, numa boa medida até agora. De todos os denunciados pela delação da Odebrecht, aliás, de todos os denunciados da Lava Jato ao Supremo, não tem ninguém, tem réus, tem gente que já foi já virou réu no Supremo, a gente já virou ré no Supremo, mas até agora o Supremo não julgou ninguém. E se não julgou, sequer condenou e sequer inocentou. Então vejam que tem que haver uma efetividade, é preciso dar à justiça condições de aplicar as punições diante de evidências, de provas e de julgamentos. Não está se querendo que pegue o cara na porta de casa e se leve para a masmorra. Está se dizendo o seguinte: ele se defende na primeira instância, é condenado. Se defende na segunda instância, é condenado. Em alguns casos por unanimidade. E ainda quer ficar flanando por aí? Não, faz o seguinte, companheiro, vai pra jaula e a gente discute o caso depois. Você não perde o direito de ter seus recursos, mas você vai ter que começar a cumprir a pena. Porque senão você vai ter 150 anos, 8 cânceres de próstata, ou 8 próstatas com câncer, porque até isso é possível nesses caras, e a punição não vem. E o cara que tá aí jogado num corredor de hospital com o filho no colo esperando a hora da morte, não consegue encaixar isso na cabeça dele. O cara que está no Rio de Janeiro levando tiro de miliciano, de policial, de bandido, de não sei o quê, que pisa no esgoto todo dia, que a filha não tem escola, que o filho não tem emprego, não encaixa na cabeça dele esse troço. Como é que pode? Então, hoje o Supremo tem essa decisão. A ministra Carmen Lúcia está sendo massacrada, porque tomou uma decisão coerente com seu ponto de vista e com a própria realidade jurídica. Ela disse: olha, essa questão está pacificada pelo Supremo há 2 anos. O que vocês estão querendo discutir? Nós já decidimos essa questão há 2 anos. Por que estamos discutindo agora? E mais, muita gente fica olhando para o Lula.
Isso aí está sendo motivado pela pressão, enfim, pelo jogo político e tal, com o Lula como protagonista. Ele será o principal beneficiado, ou mais visível, caso a prisão em segunda instância seja derrubada. É natural que as pressões sejam maiores quando o personagem central do drama tem essa dimensão. Ok, eu aceito. Mas vejam, a prisão em segunda instância não é só o Lula que vai escapar dela, não. Ela vai ter um impacto, ela vai ser de aplicação geral. Então quem acha o Lula inocente vai ficar feliz da vida porque livrou a cara do Lula. Ok. E os outros? Que serão favorecidos também pelo mesmo tipo de concessão, de restabelecimento da ordem anterior. Então vamos ver hoje o Supremo o que vai fazer. O ministro Marco Aurélio, portanto, a Mônica Bergamo anunciou na coluna dela que ele deve levar a segunda instância ao plenário do Supremo hoje. Tem uma reunião administrativa que foi convocada em edição extraordinária do Diário da Justiça para hoje também. Não sei se é na mesma reunião que o ministro vai colocar. As reuniões administrativas dos ministros do Supremo geralmente são para discutir assuntos administrativos, mas afinal eles estão reunidos. Nada impede que alguém pergunte quem é que torce pelo Flamengo. Eles falam o que querem. Então pode ser que nessa reunião ou em outro momento esse assunto vá para a discussão, atropelando ali a decisão formal, protocolar da ministra de não colocar em pauta. A ministra insiste que isso é uma revisão extemporânea, indevida, que subordina o tribunal à pauta política, à pauta de conveniência deste ou daquele réu. Ela tem razão. Tem sido objeto aí de algumas manifestações de solidariedade, mas me parecem infrutíferas no sentido de garantir que ela faça valer a sua vontade de não colocar em julgamento essa questão agora. Restam dois detalhes. O primeiro é saber se de fato, mesmo discutindo essa questão, os ministros mudarão a decisão de mérito. Será? Ninguém consegue dar um placar muito seguro. Sabe-se apenas que seja qual for o placar, ele continuará tão apertado quanto foi o primeiro. E a segunda questão é saber se mesmo garantindo ao Lula a sua liberdade até o julgamento final na terceira instância, que sabe-se lá quando acontecerá, não garante a ele a candidatura à presidência da República pelas restrições que ele possa vir a sofrer na justiça eleitoral pela lei da ficha limpa. Lula, que ontem amargou novos protestos contra a sua caravana na região sul do país, mostrando que nem tudo são flores, como imaginam seus apoiadores, de que o Lula vai nadar de braçada numa campanha à presidência da República, como Deus na terra e tudo mais. Mais uma vez houve confronto entre apoiadores do Lula e manifestantes que se opõem à presença dele em regiões, em cidades do Rio Grande do Sul. Evidentemente que Lula atacou os seus opositores e a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, do mesmo jeito que os opositores de Lula atacam a militância do MST, do MTST, da CUT, dos partidos aliados e da UNE e tal, quando estes se mobilizam exatamente no mesmo figurino para atacar manifestações de opositores, para agredir opositores, para bloquear estradas por onde passaram opositores, etc. e tal. É o figurino da violência que vale para os dois lados. O problema é que quando quem lança a mão desse tipo de instrumento de ação política, quando se vê vítima dele, usa o mesmíssimo discurso para criticá-lo. Fascistas, não sei o quê, etc. e tal. Estão provando do próprio veneno. Que morram os dois lados do ódio na política brasileira. Vamos lá.